Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil. Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A colheita do algodão já começou em Minas Gerais. As máquinas estão no campo e a expectativa é alta, com um crescimento de quase 40% na área plantada. Esta é a Fazenda Alto Paraíso, em Santana de Patos, região de Patos de Minas, uma das referências na produção de algodão no estado. Os produtores rurais já começaram a colheita deste ano, uma expectativa bem diferente do ano passado. De um lado, máquinas colhendo a fibra e rolos pesados sendo formados, e do outro, funcionários na indústria beneficiando o produto que será exportado. O algodão ganha vida em uma área de 3.500 hectares. O algodão tem um ciclo longo, né? Na faixa aí acima de 180 dias. Então você tem toda a preparação ali a partir de novembro do plantio, né? E depois vem o manejo, que agora, e a colheita só vem a correr agora. Final de junho aí que nós começamos essa colheita. Então é um ciclo muito longo mesmo. Nessa área que nós estamos aqui é uma área de experimento, né, onde que tem 13 variedades aqui que nós estamos fazendo um experimento, né, para ver qual se adapta melhor à região, ao clima, né? Então, ao longo desse ciclo aí a gente vai mudando de variedade. Em cada área, com altitude, menos altitude, se adapta melhor. Com o algodão no ponto certo, começa a colheita, uma das etapas mais intensas do processo. Para a safra 2024-2025, a área plantada cresceu 34%, mas na outra ponta está o clima. O que muda ou falta na natureza interfere aqui de forma bem rápida. Depois de colhido, o algodão vai para essa algodoeira. É lá que a pluma ganha formato para o mercado. Limpa, prensada e condicionada para exportação ou mercado interno. O algodão que você viu lá plantado já chegou aqui nessa área de beneficiamento. Daqui a pouco vai estar na sua casa, na roupa que você veste, no lençol da cama ou até mesmo nos alimentos. De acordo com o diretor dessa empresa, todo algodão é aproveitado. Aqui nós temos o beneficiamento do algodão em 4 etapas. Nós retiramos o capulho, que é vendido para nutrição animal, tiramos a pluma do caroço de algodão, que é a semente, vendemos o caroço de algodão também para nutrição animal, a pluma, né, que nós vendemos para as indústrias têxteis, e a fibrilha, que também é uma pluma com um pouco mais de sujidade, que também vai para a indústria têxtil, direcionada para outro tipo de produto. Uma parceria entre o SEBRAE e o Ministério da Agricultura e Pecuária quer desenvolver a produtividade e a competitividade de pequenos negócios. Cerca de 2.500 agroindústrias podem ser beneficiadas. SEBRAE e Ministério da Agricultura e Pecuária anunciaram um acordo de cooperação técnica para desenvolver ações conjuntas que aumentem a produtividade e a competitividade dos pequenos negócios do campo. Na parceria também estão previstas ações de acesso a mercados e sustentabilidade. O objetivo é permitir que quase 2.500 estabelecimentos do país tenham a documentação que permita a comercialização nacional dos produtos de origem animal, além do fortalecimento do certificado de identidade como produto artesanal para produtos alimentícios, também conhecido como selo-arte. Com a medida, SEBRAE e MAPA acreditam que as agroindústrias podem aumentar o faturamento em 12%. Os preços do trigo caíram pelo 3º mês seguido. Entenda agora o porquê. De acordo com dados do CPEA, os menores valores da paridade de importação, que seguiu em patamares baixos por causa dos preços externos e do dólar, vem pressionando os preços do trigo. Os moinhos estão dando preferência ao produto importado e os vendedores seguem focados na finalização do cultivo da nova temporada e no desenvolvimento das lavouras. Por isso, conforme explicam pesquisadores do CPEA, os preços caíram em julho pelo 3º mês consecutivo. No Rio Grande do Sul, a média mensal foi de R$ 1.317,83 a tonelada.
quedas de 2,5% sobre a de junho de 2025 e 12,8% em relação a julho do ano passado, em termos reais. No Paraná, a média foi de R$ 1.476,95 a tonelada, baixas de 2,2% no comparativo mensal e 7,2% no anual. Em São Paulo, os recuos foram de respectivos 2% e 8,9%. A R$ 1.499,43 a tonelada em julho de 25. Em Santa Catarina, a média foi de R$ 1.441,48 a tonelada, uma queda de 1,9% e 7,4% na mesma ordem. Com oferta reduzida, os preços da batata estão subindo. A alta chegou a quase 30% em algumas regiões. As chuvas que caíram nas regiões produtoras de batata no estado de São Paulo dificultaram a colheita. Isso reduziu a oferta e impulsionou as cotações. Levantamentos da equipe Hortifruti CPEA mostram que, na última semana, os preços da batata Ágata especial subiram no atacado. No estado, a alta foi de 21,9% em relação à semana anterior, com a média de R$ 45,00 a saca. Em Belo Horizonte, a alta foi de 25,4%, com a média a R$ 46,00. No Rio de Janeiro, a média ficou em R$ 48,00 a saca, uma valorização de 29,8%. Agora as cotações podem recuar nos próximos dias, com a previsão de tempo firme, o que deve elevar a oferta do produto, mesmo com um possível aumento da demanda com o início do mês e a volta às aulas. Os produtores de café do Triângulo Mineiro investem em câmeras para garantir a segurança da safra. O projeto Campo Seguro reúne agricultores, polícia militar e empresários. Os caminhões carregados com o grão são monitorados por 130 quilômetros de estrada, desde a propriedade até a cooperativa. Nós tivemos aqui 3 assaltos aqui. Eu tive um assalto, o cara chegou 8 horas da noite, saiu 5 horas da manhã. Rodamos até Araguari. Boa parte do café já foi colhida. Depois são descascados, carregados e transportados até o armazém da Cocacer, Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado. Para garantir que chegue a um destino, a empresa do Paulo, criador do projeto Campo Seguro, em parceria com produtores e a cooperativa, instalou 6 postes com câmeras nas 5 estradas e rodovias. Guardiões monitorando 24 horas por dia uma região de 130 quilômetros entre Indianópolis e Araguari. O nosso projeto ele visa proteger as entradas e as saídas das regiões. Então, de acordo com cada propriedade ou região, existe aí um critério de análise, né, que é feito pela polícia, e a gente faz aí a identificação desses pontos. O que quer dizer isso? Quer dizer que se o veículo estiver entrando ou saindo do ponto A ao ponto B, ele vai ter que passar em algum desses locais. O nosso sistema ele é feito para se ter gravação em nuvem, né? Hoje é conhecido como nuvem, justamente para isso, para casos de violações, essas imagens já foram transmitidas para o poder público. Então, ajuda não é só nesse negócio de café, não, ajuda tudo. Quer dizer, o ladrão, o que vai acontecer? Ele não vai em lugar que tem esse monitoramento, ele vai em lugar que não tem. Então a intenção de gente não é nem pegar, é que eles não vêm aqui, mas se virem, nós estamos prontos para pegar. Até setembro, o Rubens vai transportar e vender a safra de 17 mil sacas. Milhares de caminhões vão rodar levando o ouro negro. O do Triângulo Mineiro vem para o armazém da Cocacer. E como o café é algo único e nós só temos uma safra no ano, então nós estamos aí com esse cuidado todo para garantir até mesmo que isso não gere aí aumentos mais de preços, né? Porque quanto mais essas cargas se desviam, e isso gera um problema também social dentro do nosso trabalho. O projeto também foi abraçado pelo Conselho Municipal de Segurança Pública de Araguari. O produtor vai ter todos os dados, ele vai ter informações. Então, por exemplo, se ele precisar repassar alguma coisa para a polícia, se ele precisar repassar alguma coisa para os vizinhos, e a polícia também vai ficar sabendo disso. Atenção à rede, QTC para veículo em atitude suspeita. Os olhos humanos, mais o das câmeras do projeto Campo Seguro, que monitoram placas de veículos, pessoas, são mais braços. Mais poder na tropa contra os bandidos. As câmeras, o cara me mostrou que tem o fio da meada, como se diz na roça aqui, da polícia achar.
né? Então a gente ajuda eles a ajudar nós. Foi isso que eu imaginei. Nós estamos bem preparados. O que tem de tecnologia boa, nós estamos usufruindo dele. Então eu acho que o ideal é não deixar roubar, é fechar a porta antes que roubam. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, falou sobre as medidas que o estado vai adotar para auxiliar a agricultura capixaba com a entrada em vigor das tarifas de Donald Trump. A entrevista exclusiva foi dada à apresentadora Renata Loures. Quais são os produtos que podem sentir mais nesse momento? Renata, 28,5% daquilo que a gente exporta vai para os Estados Unidos. Então, nós, de fato, tivemos um alívio com a saída da celulose, do petróleo, de uma parte das rochas ornamentais, o quartzito que saiu, então, a maior parte da exportação para os americanos de pedra ornamental é desse quartzo, então, mas ainda ficou fora da lista de exceções. Ficou o mármore, o granito, ficou o café, 16%, um pouco mais de 16% daquilo que a gente exporta de café, 16% vai para os Estados Unidos. Também ficou fora gengibre, nós somos o maior exportador de gengibre do Brasil, pimenta do reino, somos o maior produtor de pimenta do reino do Brasil. Ficou fora a fruta. As frutas, tá certo? Então, ainda temos um conjunto de produtos que sofrerão, né, com essas taxas. Assim, a gente teve um alívio, é bom a gente dizer isso. Algumas pessoas colocaram o aço como um produto que tem entrado na lista de exceções, mas, na verdade, o aço já tinha uma alíquota divulgada em março, abril, pelo governo americano, de 50%. Então, o aço não piorou, né? Mas já é uma alíquota muito alta, já é muito alta, assim. Minas Gerais é o maior produtor de aço, Espírito Santo é ali o terceiro produtor de aço do Brasil, então também tem uma preocupação com o aço, porque o aço já está convivendo com a alíquota muito elevada e ainda a gente enfrenta no Brasil a importação de aço, especialmente da China, então a gente tem conversado com o governo brasileiro para que a gente possa ter uma cota de importação, mas a partir disso não podemos importar mais. Então, tem uma preocupação com o comércio internacional, até porque o Espírito Santo é o estado mais aberto para o comércio internacional do Brasil. É onde o nosso PIB, a relação PIB, comércio internacional, é mais forte, é o estado do Espírito Santo. Então, o estado é o estado mais aberto para o comércio internacional do Brasil, é o estado do Espírito Santo. Então, assim, estamos ainda numa expectativa, mesmo que não seja de hoje para amanhã, mas que o governo federal continue a mesa de negociação, né, que a gente possa ter muita paciência, né, aquilo que o governo americano argumentou para estabelecer uma taxa não tem nada a ver com economia, tem a ver com a política. Então, o governo brasileiro, eu tenho falei com o vice-presidente da República, tive a chance de falar com o presidente também da República, com outros ministros, de que é preciso agora ter muita paciência, sobriedade, tranquilidade, equilíbrio, porque numa hora de tanto desequilíbrio, a gente tem que compensar isso com equilíbrio. Então, a gente espera que o governo brasileiro continue a mesa de negociação, mesmo que tenha incidência de taxa a partir das próximas horas, mas continue tentando negociar, tentando argumentar, construir um canal diplomático, né, com os americanos, que também não tem sido fácil de viabilizar esse canal, porque o governo do presidente Trump não é um governo previsível, né? Retilíneo, assim, que os canais diplomáticos funcionem adequadamente. Não, o governo do presidente Trump é diferente, então a gente tem que compreender que é diferente, mas a gente tem que insistir num canal diplomático, ao mesmo tempo que os empresários continuem fazendo uma articulação com seus parceiros americanos, que esses parceiros americanos possam sim trabalhar com o governo do presidente Trump, convencendo e sensibilizando ele de que uma medida que
que é ruim para o Brasil e para o brasileiro, também pode ser ruim para o americano. O café que nós exportamos para os Estados Unidos é ruim que a gente não exporte, ou que exporte mais caro, mas vai ser ruim para os americanos também, que vão tomar um café mais caro. Então pode também afetar a inflação americana. Então tem aí uma decisão que eu acho que tem que ser tomada da gente continuar tentando estar à mesa negociando cada item deste. Governador, eu quero falar mais sobre essa postura do governo nesse momento, mas o senhor mencionou o café, eu gostaria de aprofundar nesse ponto, porque é um dos nossos principais produtos de exportação, como o senhor bem mencionou, é um produto muito importante para o estado do Espírito Santo, é o segundo maior exportador de café do Brasil, mas quando a gente pensa na proporção de produtores que trabalham cultivam café, é até uma proporção maior do que do estado de Minas Gerais, por exemplo, tem uma importância na produção do café Conilon, também na exportação de café solúvel. O senhor acredita que há ainda alguma esperança do café entrar nessa lista de isenção? Pode haver, por exemplo, como o senhor disse, uma pressão por parte dos empresários do setor nos Estados Unidos, porque vai encarecer o café para o americano e eles não têm condições de começar a produzir o café de uma hora para outra, não tem nem clima para isso, né? As entidades que representam os cafeicultores e os exportadores de café no Brasil estão muito articuladas, né, com os consumidores de café, a entidade que representa os consumidores de café nos Estados Unidos. É uma entidade forte que tem lá, então estão muito articulados e eles estão trabalhando muito para que isso possa acontecer. Se vai acontecer de hoje para amanhã, não sei, mas que eles vão continuar tentando fazer com que isso possa acontecer. De fato, né, para os mineiros, que tem o maior produtor de café do Brasil, para os capixabas, que representamos a segunda posição de produção de café, mas o Espírito Santo tem três grandes indústrias de café solúvel, né? O Cacique Café, o Lã Café, Real Café, são o maior polo de produção de café solúvel do Brasil, está lá no Espírito Santo. Então, para nós, assim, a gente ter uma solução para o café é importante, mesmo sabendo que a gente tem talvez mais facilidade, pelo que a gente ouve dos exportadores, de viabilizar novos mercados, né? Então, mas o mercado americano é um mercado muito importante para nós. Mesmo que a gente viabilize novos mercados, é bom que a gente também resolva o mercado americano, porque seria um mercado a mais que a gente continuaria tendo e acrescentaríamos outros mercados que o governo brasileiro e os empreendedores precisam trabalhar para que a gente fique também com diversas alternativas de exportação. Nós, lá no Espírito Santo, lançamos, na data de ontem, um selo verde para a agricultura e para a produção agrícola do nosso estado, em que nós temos no cadastro ambiental rural propriedades georreferenciadas que podem emitir selo verde aceito na Europa. Então você tem hoje capacidade de ofertar um produto sustentável. Isso é muito importante em área que não foi desmatada. Então eu tenho muita confiança de que nós vamos achar outros mercados, mas tenho muita confiança também que a gente vai continuar exportando para os Estados Unidos, até porque não tem como substituir rapidamente um mercado americano, o mercado americano achar outra fonte de produção de café. O que nós estamos fazendo lá no estado do Espírito Santo, primeiro, assim, acompanhando o que o governo brasileiro vai apresentar de proposta que vai mitigar essas tarifas, que vai compensar ou aliviar essas tarifas. E nós também tomando medidas lá no estado, vamos tomar medidas para a gente proteger, em parte, os empreendedores, né? A gente poder ter linhas de crédito, ter ações na área tributária, para que a gente possa proteger esses empreendedores da agricultura e da indústria, para que a gente mantenha e preserve e proteja o emprego. Mas a carga que está no porto, se ela vai ser despachada ou não, aí de fato é uma relação do comprador com o fornecedor capixaba. O que está sendo feito pensando isso especificamente nesse grupo, nos pequenos produtores, tanto a nível estadual quanto por parte do governo federal também? Nós lançamos agora um pacote de crédito para o agronegócio, né, de 10 bilhões de reais. Todas as instituições financeiras, né, os bancos do governo federal, os bancos das cooperativas de crédito, os bancos do governo do estado, 10 bilhões de reais com taxas equalizadas pelo governo federal, pelo governo estadual, para a gente atender. Vamos atender especialmente
os produtores, né, das atividades impactadas, cafeicultores, produtores de gengibre, de pimenta, de fruta. Então, assim, é uma medida que o governo pode tomar. A outra medida nós já reunimos com setores, nós montamos um comitê lá no estado do Espírito Santo, já tem 15 dias, esse comitê é liderado pelo vice-governador Ricardo Ferraço, para a gente poder ouvir cada setor, ver as angústias dele, ver o que a gente pode fazer, se a gente vai estabelecer linhas de crédito específicas, né, para cada setor, com juros menores. Então, isso tudo a gente está né, preparando, engatilhando, está esperando também as medidas que o governo federal vai anunciar, para a gente não anunciar medidas duplicadas, mas estamos atentos a esse assunto. O Record News Rural tem acompanhado com análises os impactos da sobretaxa norte-americana. Setores do agronegócio brasileiro são afetados de formas diferentes e teve até quem escapou do tarifaço, como o suco de laranja. Hoje, a conversa é com quem acompanhou de perto as negociações em Washington. A entrevista é com o professor de Relações Internacionais da ESPM, o José Pimenta. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia quem nos ouve. Bom, eu acho muito importante a gente ter o depoimento de quem acompanhou essas reuniões, teve a oportunidade de conversar com empresários norte-americanos, junto com os senadores brasileiros. É isso, professor? Sim, Kelly. Nós tivemos lá em algumas das reuniões com a missão, né, com a Comissão Interparlamentar do Senado Federal. Foram uma série de reuniões dos quais eles participaram. Né, nós representamos o Instituto Brasileiro de Comércio Internacional e de Investimentos, o IBCS, e, na verdade, as reuniões, né, em si foram muito produtivas, muito profícuas, no sentido de trazer um approach interessante do que aconteceria, não só com a economia brasileira, mas também com a economia norte-americana em alguns setores, né, em relação ao tarifaço. Note que naquele momento ainda não havia uma tarifa anunciada, né, a gente estava trabalhando ainda com um ponto, claro, ainda de expectativa, mas logo depois, obviamente, de todas as reuniões, ficou muito claro que a presença brasileira, né, em Washington, a presença brasileira, sobretudo do setor privado brasileiro, é muito importante, porque se há algo que a gente pode constatar, né, dessa lista de exceção, da maneira que os setores trabalham junto ao governo norte-americano, justamente uma forte presença lá, mostrando, obviamente, pontos importantes, né, relativos a qualquer tipo de política comercial que possa ser danosa ao setor, seja pelo possível aumento da inflação, seja pelo desabastecimento, seja pela incapacidade mesmo, né, do setor privado norte-americano, dos Estados Unidos produzirem alguns produtos, no caso, suco de laranja, na escala que eles consomem, né, suco de laranja, café é um outro exemplo que ficou dentro do tarifaço, que tem sido trabalhado tanto pelo setor privado quanto pelo governo federal e brasileiro para tentar reverter essa situação, né? Produtos como frutas, né, as mangas, como a própria senadora Tereza Cristina comentou largamente, não só nas reuniões, mas também em público, e outras frutas também. Então há uma série de itens que ainda podem ser colocados como exceção e que, é claro, vai depender de negociações e de approaches aí do setor privado brasileiro, governo brasileiro, mas sobretudo do setor privado norte-americano. Pois é, José, e você que esteve lá e vivenciou tudo isso, no seu ponto de vista, até pelas suas impressões do que você acompanhou nas reuniões, quais são os principais desafios para a gente conseguir avançar nas negociações? O principal desafio é entender, obviamente, a nossa concorrência. Então, a gente sabe que os Estados Unidos têm negociado com diversos países. Nós temos uma tarifa maior do que alguns desses países que são concorrentes diretos do Brasil em alguns produtos. Então é interessante notar como que a partir aí do final dessa semana essa finalização, vamos dizer assim, do tarifaço, né, evidentemente vai ser posta para que a gente possa se posicionar de uma maneira competitiva, não só via tarifária, né, porque evidentemente que a tarifa para o Brasil, se permanecer para alguns produtos como está hoje, a gente vai perder muito em competitividade, mas mais do que isso, olhar no longo prazo. Acho que esse é o ponto principal.
né? A gente tem que estar mais lá justamente para olhar no longo prazo, tentar, obviamente, colocar pontos importantes ao longo, né, do futuro, não só para o setor privado norte-americano, mas também para as contrapartes norte-americanas, dizendo, obviamente, da importância daquele produto A, B ou C para a economia norte-americana, tendo o apoio, inclusive, dos importadores das empresas norte-americanas. Então, mostrar que é um jogo de ganha-ganha, né, que há uma política comercial em curso, isso ninguém tem dúvida. Essa política comercial em curso colocada pelo presidente Donald Trump tem como foco reindustrialização dos Estados Unidos, né, e a dinamização, vamos dizer assim, né, potencialização de alguns setores específicos da economia, enfim, e dentro disso, o que pode ser possível, né, com um parceiro competitivo em vários setores, parceiro comercial dos Estados Unidos há muitos anos em vários setores, como é o caso do Brasil, dessa complementariedade econômica que há entre Estados Unidos e Brasil. Pois é, e olha, eu acho que realmente essa união, né, via diplomática, a gente conversar com os empresários é fundamental. A gente ontem ouviu o Biapaba Neto da Citrus BR e ele falou, olha, realmente já existem empresários brasileiros também em solo americano que investem, existe toda uma estrutura para receber o nosso suco, então não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar mercado, enfim, ainda mais na dimensão essa relação suco de laranja e Estados Unidos. Por isso que é preciso encontrar, e no caso do suco de laranja, eles falaram, olha, agora o setor, não vou dizer que respira aliviado, mas respira pelo menos. Em relação ao café, José, porque os Estados Unidos não produzem o grão, né? E a gente sabe da nossa importância com relação ao café, até pelo nosso tipo de grão, né, que é muito apreciado pelo norte-americano. Você acredita que vai haver um consenso pelo tudo que você ouviu ali, pela movimentação que existe lá nos Estados Unidos? É interessante notar que a palavra consenso, né, né, e o conceito de consenso exige que essas duas partes cheguem a um denominador comum, né, Kelly? E hoje, se não houver no futuro próximo consenso, é importante notar que há uma sensibilização, sim, do setor privado norte-americano, né? E essa sensibilização tem crescido, porque o café é um item do dia a dia do norte-americano, né? Não só no mundo todo, enfim, sobretudo esse país que gosta de café, no nosso caso também, mas nos Estados Unidos, então, nem se fala. Você citou muito bem a especificidade dos nossos grãos, a qualidade já percebida dos nossos grãos. O Brasil é um supplier mundial, é um fornecedor mundial, né, de café e responsável aí por diversos blends, por chegar a diversas mesas mundo afora, e não é diferente nos Estados Unidos. Então, esse conhecimento existe. Obviamente que vai depender da negociação, vai depender, é claro, de como o governo efetivamente vai apresentar também contrapartidas para que isso ocorra, como está a sensibilização do setor privado norte-americano em face disso, e dizer que se não houver nessa primeira rodada agora, não quer dizer nada. É claro que é ruim, obviamente, para todo mundo, a gente deve continuar justamente para entender que há uma necessidade contínua de estar lá pressionando, negociando, mostrando a qualidade do nosso produto, e mais do que isso, como essa relação de complementariedade, ela não é de hoje. O Ibiapaba, você citou o Ibiapaba, né, do setor de suco de laranja, e do setor do café a mesma coisa, e se a gente for para manufaturados também a mesma coisa, frutas a mesma coisa. Então, assim, não é de hoje essa complementaridade produtiva e econômica entre Brasil e Estados Unidos. José, conta pra gente, por favor, qual foi a sua impressão em relação aos empresários norte-americanos no seguinte ponto. Você citou agora há pouco que a gente tem que ver um panorama completo em relação à nossa concorrência. Mas e para eles também? Porque não é à toa que somos líderes mundiais de exportação de café, de suco de laranja, de carne também. Do ponto de vista de concorrência, o empresariado por lá está atento? Porque se estiver essa sobretaxa, será que eles conseguem alguém do nosso patamar com a mesma qualidade e preço? Excelente pergunta, cara. Está atento e preocupado. Está atento e preocupado porque sabe que para alguns setores não há substituto no mesmo nível, magnitude e qualidade que o Brasil.
simplesmente não existe, né? Então, por exemplo, se você olhar para alguns produtos, já está tendo um repique de inflação, uma inflação crescente. A própria carne, em relação a isso, já é um dado notório que vem sendo anunciado aí em vários veículos, né? O café, evidentemente, a depender do estoque que existe lá, mas a gente sabe do consumo diário desse tipo de produto nos Estados Unidos e, obviamente, a necessidade de olhar para frente, né, em relação a isso, pode trazer algum tipo de inflação também. O próprio suco de laranja é um ponto importante, né? Por que entrou nessa exceção? Justamente por conta dessa dependência. E aí você tem vários outros setores que, de novo, vão desde manufaturados até passando por frutas, né? Como já foi citado amplamente. Então, assim, respondendo a sua pergunta objetivamente, sim, e há uma preocupação. Não é algo que está passando batido, não. Longe disso. Fiz essa pergunta justamente para tentar entender, você que esteve lá, a sua percepção sobre como que essa preocupação do empresário norte-americano pode nos ajudar numa pressão ou numa argumentação ao governo norte-americano para tentar nos aliviar dessa sobretaxa. Fazer o que tem sido feito até agora. Eles estão fazendo, quando eu falo eles, o setor privado norte-americano tem trabalhado fortemente em consonância com alguns players também do setor privado brasileiro, no caso brasileiro, mas também do mundo todo. Então, note que o setor privado norte-americano está trabalhando muito no sentido de tentar entender também os impactos país a país. E aí salta aos olhos, como a gente já falou anteriormente, o Brasil, por ser um global fornecedor, né, um fornecedor global, um global supplier de vários produtos, sobretudo do agronegócio. Então é continuar a fazer o que tem sido feito, manter a pressão, manter a temperatura lá em cima, mas com um diálogo, né? Com um diálogo franco, transparente, não só com o governo norte-americano, mas com as contrapartes também, né? Lá, distribuidores, vendedores, enfim, toda uma cadeia, né, que existe em relação a esse tipo de produto e, sobretudo, do agro brasileiro, que tem forte presença nos Estados Unidos, sobretudo setorialmente. Bom, a gente falou do que acontece por lá, vamos olhar um pouquinho por aqui. A gente sabe que o governo brasileiro reuniu representantes dos setores afetados numa reunião para uma escuta e nessa semana aconteceu uma outra reunião. O Ministério da Agricultura reuniu, né, os representantes dos setores para realmente ouvir e criar estratégias. Na sua avaliação, esse é o caminho? Esse é o caminho. Ele passa por isso, mas não é só isso. É claro que o setor estar em consonância com o governo federal é fundamental. É fundamental. É o primeiro passo, né? Mas os setores também afetados e que têm o interesse em avançar têm que estar presentes lá. Tem que estar lá, tem que ir para Washington, tem que buscar consenso e negociação lá também, sensibilização, né? São missões que devem ser colocadas a cabo, né, com mais frequência, justamente para mostrar o nosso interesse também em acessar o mercado norte-americano, que é um mercado muito importante para alguns setores, como a gente vem dizendo aqui. Então, sim, está alinhado com o governo, né, olhando para eventuais oportunidades. Já foram anunciadas outras missões, possíveis missões também do governo daqui para frente, não só para os Estados Unidos, mas para outros países também, o que mostra uma capacidade também, uma possibilidade de diversificação de mercados. Então, o setor privado que quer se expandir globalmente, que quer se internacionalizar de maneira consistente, né, sustentável, né, tem que estar ligado nessas oportunidades. No caso dos Estados Unidos, então, mais ainda, que a gente está envolto numa negociação, não é de hoje. E, de novo, como eu já falei em vários veículos aí, a gente já tem falado já há um bom tempo, é só um primeiro passo de uma longa história, de uma nova história comercial que está se desenhando. E uma nova história comercial, vamos frisar aqui, que não é só com o Brasil. Então, veja, é um momento todo de reorganização, né, José? Exatamente. Há uma reorganização das cadeias globais de valor, uma reorganização da capacidade produtiva dos países, uma reorganização da alocação de recursos produtivos, uma necessidade constante, né, do setor privado estar ligado nessas negociações, bem informado, articulando, justamente para não é nem ser pego de surpresa, mas apresentar as oportunidades no momento que elas chegarem. E a gente vai seguir aqui de olho, né, torcendo para que realmente exista aí um caminho, né, para os nossos produtos, para todos os setores que são afetados de formas diferentes, né, só para a gente concluir. Exatamente. Há uma necessidade, como eu já disse, constante de estar bem informado, estar ligado, estar em loco negociando, em consonância com o governo, alinhados com o governo,
justamente para tentar buscar esse consenso da melhor forma e apresentar as oportunidades de complementaridade econômica, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, porque é assim que a gente se relacionou nesses últimos 200 anos, né, e sobretudo nos últimos 100 anos, com a internacionalização de empresas aqui e acolá, e uma complementaridade produtiva muito grande, que agora está nascendo um novo capítulo, mas que a gente tem certeza, né, que deve vir aí notícias boas pela frente, se não agora, mas a negociação continuando, a gente deve colher resultados bons em breve. Professor, obrigada pela análise, viu? Um bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos e até a próxima. Até. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Valtra, 65 anos de Brasil.